Olá. Olá, boa noite. Não era pra falar boa noite. Olá, vamos esperando aí o Facebook e o Instagram irem convidando as pessoas para a nossa live. Terça-feira. Vamos lá, vamos chegando nessa terça-feira que nós vamos falar sobre homem ou moleque, eis a questão, né? Cadê? Então tá. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, né? No nosso perfil aí, Casal em Conexão. E hoje, nessa live de hoje, nós queremos falar sobre os problemas de ser moleque na relação. Né? Será que esse é um problema só dos meninos? Eu acho que não, hein? Acho que não. Né? Essa live é para você que vive reclamando que seu marido não colabora em casa. Né? Para você que chega em casa cansado e acha que ficar sentado no sofá esperando, né? Fica sentado no sofá esperando a mamãe fazer a janta. Tá? Eu sou o Bruno Schoenbacher. E eu sou a Flávia Stadler. E nós ajudamos casais a ressuscitar o seu casamento, acendendo o fogo sexual do amor. E o nosso objetivo é tirar vocês do piloto automático que está acabando com o casamento de vocês. Então, quem vai chegando, vai pensando aí, né? Como que tá o casamento de vocês, né? Ontem a gente já falou sobre piloto automático, né? E aí? Você também fica reclamando que o marido não colabora, reclama que ele não lava a louça direito. Eu reclamava, hein? Que o marido não lavava. Já tá melhorando e tal, né? Então, você, como que tá aí, né? No teu relacionamento, tá assim também? Você também reclama que o marido não colabora, né? Como que tá isso aí? Né? Ele senta no sofá e fica ali esperando como se fosse uma criança, um moleque. Então, eu quero contar uma história pra vocês, né, de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu gostava muito, né, de brincar de casinha e brincar de boneca, tá? Eram as minhas brincadeiras preferidas, assim. Então, eu passava tardes e tardes brincando embaixo do soalho. A casa da minha mãe era uma casa de madeira e aí tinha o soalho, era assim, mais alto e eu brincava ali embaixo. Então eu ficava ali, eu arrumava a casinha, eu cuidava das bonecas, era a minha brincadeira favorita, né? E aí, me conta se vocês, né? Não sei se tem mais mulheres ou não e tal, mas vocês também gostavam de brincar de boneca e de casinha? Né? Eu imagino que sim, porque todas nós mulheres fomos programadas desde a infância para ser mãe, né? Para a gente cuidar dos outros. E aí, quando a gente cresce, a gente acaba virando mãe de todo mundo, né? E aí, inclusive do marido, né? Mas eu não tô falando isso para apontar o dedo para você e dizer assim, olha, teu casamento tá ruim porque você tá sendo mãe do teu marido. Não tô fazendo isso. Não é minha função aqui fazer isso. É minha função falar para você que isso não é a tua culpa. Porque você, assim como eu e milhares de outras mulheres, foram programadas para sentir isso, para fazer assim, para agir dessa maneira, né? E aí, então, beleza. Então, grave isso, ok? Escreva aí em algum lugar, pegue papel, pegue caneta e escreva. Não é minha culpa. Eu fui programada para fazer isso, tá? Só que hoje a gente também vai limpar um pouco dessa programação, tá? E aí, eu tenho um amigo, né? Que ele era o filhinho da mamãe, né? A mãe dele era assim aquela pessoa que cuidava demais, sempre tava assim colocando ele numa bolha. Ela fazia o prato dele, ela comprava roupa para ele, ela cuidava dele como se ele fosse uma criancinha pequena de, sei lá, 5, 6 anos de idade. Só que o filhinho da mamãe já tinha 30 anos, né? E aí, beleza, tava beirando os 30 e ele resolveu casar. Tá bom. O filhinho da mamãe, que é a forma carinhosa, como eu vou chamar esse meu amigo,
ele casou, né? E aí ele achou que ele ia continuar vivendo aquela vida que ele tinha antes, né? Aquela vida de filhinho da mamãe. Então, ele amava a sua esposa, por isso que ele casou com ela. Mas o que ele queria? Ele queria jogar futebol, ele queria estar no churrasco com os amigos, ele queria bebedeira, né? Ele não queria mais ajudar em casa. E aí, quem conhece alguém aí que é filhinho da mamãe, clica aí no coraçãozinho aí pra eu ver se vocês conhecem os filhinhos da mamãe. Hein? Se esse vídeo tá fazendo sentido pra vocês, né? Compartilha aí. Compartilha com alguém. Compartilha com alguém aí, manda aí. Né, se é relevante aí, tá? E... né? E aí? Beleza. Aí, o filhinho da mamãe, ele tava casado lá, né? Beleza. Só que a mulher não tava satisfeita. Pra ele tava tudo bom. Ele nem se dava conta que aquilo não tava legal, porque era o que ele conhecia como certo, né? Então, aí o que aconteceu? Aí ela veio me procurar e falou: olha, Flávia, eu tô casada aí há 2 anos e o meu casamento não vai ir pra frente, né? Porque ele não me ajuda, porque eu me sinto insegura, eu tenho medo que ele vai me trair. Então ela tava assim cheia de medo, insegurança, né? E por quê? Porque ela tava também tratando ele como um filho. Então pega essa dica que eu tô só colocando aqui pra vocês por enquanto, tá? E aí, né, ela não tava satisfeita, ela veio procurar ajuda. E aí ele acabou vindo também fazer terapia comigo, né? E aí eles conseguiram, né, depois de um tempo, se organizar nesse casamento e estão vivendo bem agora. Mas ele precisou perceber que ele estava sendo moleque, sim, e que ela queria um homem na vida dela e não um moleque, né? Então ele precisou perceber isso. E ela também precisou perceber que ela estava tendo atitudes de mãe e não de esposa, tá? E aí, agora a gente quer falar um pouquinho para vocês, principalmente para as que são solteiras, né? Para as que estão procurando, quais são as características, né, do moleque, né? Vocês provavelmente já sabem, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, assim, por quê? E para as casadas também, né? Por quê? Porque vai já, opa, nesse sentido, meu marido tá sendo moleque. Ai, meu Deus do céu, tem um moleque, tô criando mais um moleque em casa. Então vai, né, a gente vai vendo quem que é o moleque aí dentro da tua casa, tá? Então a primeira característica, qual que é? Não cumpre o que promete, né? Já viu aquele cara que vai dizer que vai fazer algo, né, e nunca faz, né? Toda vez ele fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e na hora que chega para fazer acaba não fazendo, né? Então sempre acaba deixando de lado algum compromisso ou simplesmente esquece, né? Então isso é uma característica que a gente tem. Também é chamado aquele homem sem palavra, né? É aquele homem que a mulher diz assim: nossa, tem que cortar a grama. Aí ele diz assim: não, amanhã eu vou cortar a grama, mas o amanhã nunca chega, né? Então, no casamento, ele é esse tipo de pessoa que acaba esquecendo, deixando de lado e é considerado sem palavra, tá? Não pensa nas consequências dos seus atos, né? Não pensa que tudo que ele faz pode refletir em algo no futuro, né? Se vai ser bom, se vai ser ruim, depende, né, muito do que faz. Mas, né, ele precisa pensar lá na frente também. Então, é uma característica que ele não pensa muito no que ele está fazendo agora. Então, isso é uma característica dele também. Então o moleque, ele acaba não pensando muito, né, naquilo que ele vai fazer e geralmente acaba fazendo besteira ou cagada, né? Então, por quê? Porque ele não pensa, ele vai fazendo, ele acha que, não tem problema nenhum. Por quê? Porque enquanto ele estava morando lá com a mãe ou com a família, ele fazia e não dava problema nenhum. E agora ele não pensa que isso pode trazer algum problema para a vida dele, tá? Outra característica é que ele não dá ouvido à mulher, né? Já dizia o velho ditado popular, né?
por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. Mas vamos mudar um pouquinho esse ditado, né? Colocar assim, ao lado de um grande homem, há sempre uma grande mulher, né? Então isso se torna mais verdadeiro agora. Aham. É o tipo de cara que não dá muito ouvidos, né? A companheira e tal, e isso acaba sempre, né? Deixando ela de lado e tal. Então, se você é um homem que você quer que a mulher te ache o máximo, vai uma dica aí pra você. Anota essa dica aí também. Dê ouvidos à mulher enquanto ela estiver falando. Se você escuta a mulher, seja um bom ouvinte, né? Ela vai olhar pra você e vai dizer assim, realmente, né? Olha, ele tá prestando atenção em mim, tá ouvindo o que eu tô falando, e ela vai se encantar com você, se você é homem e tá ouvindo ela, tá? Outra atitude do moleque é que ele não assume as responsabilidades. É o típico que a gente chama de fanfarrão, né? Então aquele que nunca toma nada pra si, né? Com medo que dê errado. Quer aproveitar a vida, né? Então não assume nada, nunca faz nada, né? Não quer saber de muita coisa, né? Muita responsabilidade, então... E aí se você tá namorando um fanfarrão, sinto muito, minha amiga, mas você vai ser enrolada porque ele não vai assumir essa responsabilidade, tá? Outra característica é que ele pensa mais em si mesmo do que na parceira, né? Uhum. Então tudo vai girar em torno dele e ela sempre vai ficar em segundo plano, né? Porque ele acha que as vontades dele, lembra que ele na cabeça dele ele é uma criança, e aí ele vai querer ser a vontade dele em primeiro lugar. Então é o desejo dele que tem que ser atendido. É como uma criança birrenta, né? E aí ele vai acabar sendo egoísta também, né? E a próxima característica é porque ele briga por besteira. E não gosta de ser criticado, né? Então às vezes ele vai lá reclamar, por que a louça está suja? Por que a casa está suja? Por que isso está aqui, né? E tal. E não vai ter nenhuma atitude, vai acabar brigando, né? E se falar alguma coisa ainda, ele vai capaz de entrar, né? Ficar bravo, né? Vai ficar brabinho, vai ficar de beiço virado, né? Então, aí já chega a próxima característica, que é age como criança. Então, essa birra, isso aí é agir como criança. Mas o que a gente quer colocar aqui é dizer assim, quem é que gosta de estar na rua brincando com os amigos? O adolescente, o piá, como ele fala. É criança, o piá, né? O piá de bosta que gosta de ficar na rua brincando. E aí tem alguns homens que assumem esse papel no relacionamento. Não são todos, mas muitos preferem passar uma noite brincando com os amigos, brincando de beber com os amigos, do que brincar com uma mulher em casa, né? Então, será que isso está acontecendo aí na casa de vocês, né? Como que tá? Será que a mulher está sendo trocada pelo churrasco, pelo futebol, pela noitada com os amigos? Pensa aí, tá? Outra característica do moleque é que ele não pede desculpas. Não. Então eles são orgulhosos demais para reconhecer que estão errados, né? Muitas vezes assim ele não vai pedir desculpa e assim caracteriza às vezes um pouco assim os homens um pouco mais brutos, grossos, um pouco mais sensíveis assim em relação a isso, tá? Vai ser E aí ele acha que ele é o máximo, né? Por último ele acha que ele é o cara da música lá, esse cara sou eu. E ele vive contando vantagem, principalmente sobre sexo, na roda dos amigos. Aí ele fala, porque eu peguei fulana, porque não sei o quê. Porque, E olha, eu me arrisco a dizer que esse cara não sabe proporcionar prazer pra sua parceira. Sabe por quê? Porque ele só pensa no seu próprio prazer. E quando a gente só pensa no nosso próprio prazer, é impossível dar prazer para outra pessoa, né? A não ser que a pessoa também esteja pensando só no prazer dela, e daí tudo bem. Aí acaba o que a gente chama de masturbação com o corpo alheio, né? Que é você só tá usando o corpo do outro para sentir prazer, tá? E aí quando quando você não percebe esses sinais, né?
e aí você casa ou você se relaciona com um moleque, como é que vai ser esse relacionamento? Será que esse relacionamento vai ser bom? Eu acredito que não, né? Não, provavelmente vai ser um relacionamento conturbado, né? Por quê? Lembra que eu falei lá no começo que nós mulheres fomos programadas para ser mãe? Acontece que aí a gente vai querer educar esse moleque, né? A gente vai querer, e aí, mas só que esse não é o nosso papel. E quando a gente faz isso, a gente acaba desrespeitando o nosso parceiro, né? Então nós estamos colocando acima dele, né? Então a mulher se coloca acima acaba se colocando acima dele, né? Porque então, a mãe tá, né? A mãe está acima do filho. Então é uma forma de desrespeito ao parceiro quando a gente age dessa forma. Quando a gente age tentando ou querendo ali educar, né? Não é função da mulher educar o seu parceiro, né? E aí quando a gente faz isso, então, o que acontece, né? Quando a gente age dessa forma, o desejo sexual também vai acabando. Por que esse desejo sexual vai acabando? Porque eu acredito que o filho não tenha desejo sexual pela mãe, não tenha tesão pela mãe, e nem a mãe tem tesão pelo filho, desejo sexual pelo filho, né? Então isso acaba diminuindo dentro do relacionamento, né? Lá quando eu fui fazer eu fui na minha prima que é cartomante, ela falou pra mim, tá cometendo o mesmo erro do casamento passado. E aí eu falei, nossa, mas o que eu tô fazendo de tão errado, né? Aí ela falou bem essa frase: nenhum filho tem tesão pela mãe, né? E nenhuma mãe tem tesão pelo filho. Então se você continuar assim, teu relacionamento vai esfriar, tá? Porque não vai ter esse sentimento assim. Aí você pensa, nossa, meu Deus, eu tô fazendo errado, então o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer então, né? Como fazer? Como fazer então, né? Como que é o certo fazer? Primeiro você vai tratar o teu marido como homem, ou teu companheiro, teu parceiro, teu namorado, como um homem e não como criança. Você pode até dar uns toques, mas você não vai ensinar, né? Por exemplo, assim, tem muita mulher que acaba falando com o marido, né, na hora do diálogo e tal, como quem fala com o filho, né? E aí isso realmente aconteceu na nossa vida mesmo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, ó, o Bruno, na hora de lavar a louça, ele viajava e não prestava atenção ali no que ele estava fazendo. Ficava viajando na hora da louça. E aí os talheres, garfo, faca ficava todo engordurado. Aí me conta aí se isso acontece na tua casa aí também. Aí o que eu fazia? Ai, porque não sei o que, porque tá tudo engordurado, porque vão ter que lavar de novo, porque não sei o que, papapá. Quem que gosta de escutar isso? Nem os filhos da gente gostam de escutar isso. Quem dirá o marido? Né? E aí eu tive que ver que não era assim que se deve falar com o marido. Entende? A gente não deve ensinar o marido, tá? A gente não fala como a gente fala com o filho, né? Como que a gente fala com o filho? Ah, a mamãe não quer que você faça isso. E é assim que muitas mulheres estão falando com seus maridos, tá? Então, na hora de falar com o marido, a gente tem que ser mais doce. A gente não tem que mandar, a gente tem que dar uns toques, entende? Então, na hora da louça lá, fala assim, ó, nossa, tá meio engordurado isso aqui, né? Não ficou bem limpo. Fala isso, vira as costas e sai. Porque para bom entendedor, meia palavra basta. Então ele vai lá e vai falar assim, realmente não ficou bem limpo, vou lavar de novo, né? Vou lavar de volta. Então você não precisa chegar e falar, nossa, porque isso aqui tá uma porquice, essa casa é um chiqueiro, não sei o que, papapá. E falar um monte de coisa. Não precisa. Não tem necessidade. Né? E vamos colocar um outro exemplo aqui, então, né? Vamos dar exemplos. O marido saiu, né? Foi lá jogar uma bola, teve um churrasquinho e tal,
voltou para casa aí lá depois da 1 da manhã, depois da meia-noite. Como é que vai ser a reação? Como é que vai ser a reação, hein? A mulherada já fica, ó, no veneno, assim, né? Ah, porque já passou da meia-noite, ele não chegou em casa, porque não sei o quê, porque onde é que deve estar. Isso é coisa de esposa ou isso é coisa de mãe se preocupar? Ah, porque as mulheres dizem assim, não, mas é que não é que eu quero controlar, é que eu tô preocupada, né? Mas quem se preocupa é mãe, não é esposa, tá? Primeira coisa. Aí, então, como é que você vai fazer? Na hora que ele chegar, você demonstra que você não tá satisfeita. Por quê? Porque você também não vai ficar com tudo esse lixo aqui dentro. Então, você já demonstra, fala assim, olha, ó, essa hora que você tá chegando, eu não gostei. Mas amanhã a gente conversa. Por que amanhã a gente conversa? Porque provavelmente, né, muitas vezes depois do churrasquinho, do futebol, tem um churrasco, e às vezes a pessoa bebe. Então não é legal você falar com a pessoa quando a pessoa tá alcoolizada e tal. Espera por outro dia, mas no outro dia você vai dar um jeito de conversar e expor esse sentimento, tá? Vai colocar esse sentimento que você não gostou. Vai chegar lá e vai falar assim, olha, eu não gostei do horário que você chegou ontem, tá? Mas é você que tem que saber, né? Que você é adulto e é casado e só pensa aí com você mesmo se esse horário é o horário do homem casado que tá chegando em casa. Tá, mas o que você quer que eu faça? Aí você vai dizer assim, bom, eu não sei. Você é adulto, você tem que saber da tua vida o que você vai fazer. Eu só tô te falando que eu não gostei. Eu não gostei desse horário, eu não gostei de ficar aqui te esperando. Só isso. E pronto, não prolonga a conversa, não tira nada de lá do fundo do baú, porque tem mulher que vai lá e começa a tirar um monte de coisa e tal. Lembre que você precisa buscar uma comunicação e um diálogo para resolver os problemas, tá? Quem sabe da próxima vez que ele for, né, acontecer o mesmo evento, né, um churrasco, futebol, alguma coisa assim, quando ele vier chegar e falar assim, hoje tem futebol. Aí você diz assim, tudo bem, você sabe o que eu penso a respeito disso, né? Você sabe que eu não gosto, mas a escolha é tua, é você que tem que saber. Aí já vai, né, vai criar aí um questionamento na cabeça, né? Na cabeça homem, dele. Né, provavelmente vai começar a mudar algumas coisas, né? Por quê? Porque quando você muda a sua comunicação, quando você muda o seu jeito de falar, o outro muda também, sabe? Quando você, né, pega e fala assim, não, beleza, eu tô olhando e tô vendo só o erro dele, mas e o meu erro? Meu erro eu não tô olhando, então eu vou mudar. Quando você muda, o outro também muda, porque o relacionamento é uma dança. Então, quando você faz uma coisa diferente, o outro muda também, tá? Então, eu acho que a gente precisa melhorar essa comunicação do casal, tá? Para quê? Para que o homem seja tratado como homem, tá? Né? E a mulher se coloque no papel de mulher. Cada um tem que encontrar o seu papel dentro do casamento, dentro de um relacionamento, para que isso não vá assim, se tornar uma coisa disfuncional, né? E aí, se você se identificou com esse vídeo, né, com essa live, né, que a gente trouxe hoje para vocês, curte aí, deixa um coraçãozinho, né, aí nesse vídeo. Se for relevante o tema para vocês, se for relevante, né, comenta aqui embaixo ou manda um direct pra gente, manda uma mensagem. Se você acha que isso foi bom pro teu relacionamento, se isso te trouxe um questionamento, se de repente você tá agindo dessa forma, comenta aqui abaixo e tal. E se você pensa que esse conteúdo pode ajudar alguém, né? Se você lembrou de alguém nesse momento, né? Esse conteúdo pode ajudar alguém. Compartilha também esse vídeo, tá bom? Compartilha aí, beleza? Se isso fez sentido, dá um joinha aí, né? Diz que foi legal. Manda um coraçãozinho aí. E nós vamos ficando por aqui, tá bom? Um beijo aí no coração de vocês. Muita paz e muita luz. Até amanhã às 20 horas.